a Novo Tempo eu já tinha ouvido falar porque eu trabalhava ali do lado da Novo Tempo, em Jacareí. Trabalhei alguns anos lá, mas eu nunca tive curiosidade nem de saber o que se acontecia naquele canal. Eu sabia que era um canal religioso, mas eu nunca tive interesse nem acesso a ele. Eu achei um presente de Deus para mim mesma, eu não tenho dúvida que foi um presente de Deus na minha vida. E eu estava muito ansiosa e com muita vontade de estudar o Apocalipse. Estava muito empolgada para essa nova temporada. Já estava ligada em todos o aplicativo, todo o material que a Novo Tempo havia disponibilizado, eu já estava por dentro já. Passa um filme na minha cabeça, fala, poxa, Jesus morreu na cruz por mim e eu aqui ainda. O que eu estou fazendo? Ele está voltando, estudando Apocalipse. Então, assim, o fim está próximo. Se a gente esperar mais um pouco, pode ser tarde. Uma vez eu perguntei ao pastor por que no sábado, né, teria que guardar o sábado. Porque para mim, o sábado eles tinham que ficar em casa, né, trancado ali, não para lugar nenhum. Mas não, guardar o sábado é não trabalhar, né, não fazer nenhuma negociação, guardar. Aquele sábado é para você passear, para você servir a Deus, né? Então é o teu descanso na realidade. Isso aí eu consegui entender bem. Quando o pastor começa a falar, eu controlo até minha respiração para não perder um momento do que ele fala, porque vai formando dentro de mim aquilo que eu preciso ter de conhecimento. Então eu evito qualquer coisa. Para mim foi tudo muito incrível, esclarecedor e poderoso, sabe? E eu percebi que o Apocalipse, ele é um livro assustador para muitas pessoas, mas para aqueles que adoram a Deus por intermédio de Jesus, ele é esperança. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa semanal de estudo da Bíblia, o Bíblia Fácil. E nessa nova temporada, temos estudado a respeito do livro do profeta Daniel. Chegamos agora ao capítulo 17. Dos capítulos do Apocalipse, quem sabe o 17 seja o mais de difícil interpretação. Existem simbolismos, elementos que não estão muito bem definidos e, de fato, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreendermos o que esse capítulo quer nos ensinar. Mas iremos apresentar algumas possibilidades. Convido você a tomar a sua Bíblia, abri-la em Apocalipse 17 e junto com esse grupo tão especial que tem estado ao longo dessas semanas aqui, estudando o Apocalipse, vamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, conforme revelada nesse livro. O tema que hoje nós vamos estudar, a queda da grande meretriz. Chegamos ao nosso 14º estudo. Quem é esta grande meretriz? Como será esta queda? Esses são detalhes que nós iremos ver no estudo de hoje. Agora, nós aqui no Bíblia Fácil temos um hábito, né? A gente nunca começa sem antes fazer uma oração. Então vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Pai de amor, estamos reunidos mais uma vez, Tua palavra está em nossas mãos e o nosso desejo é que o professor, Deus Espírito Santo, esteja conosco agora, fazendo-nos conhecer os segredos dessa profecia e entendermos o panorama profético no final da história humana. Que a Tua bênção esteja sobre todos os nossos amigos que em casa nos assistem e que nós busquemos cada vez mais compreender a Tua vontade para a nossa vida. Por Cristo nós te oramos. Amém. Lembrando, se você quiser aprofundar o conhecimento do livro do Apocalipse, nas igrejas adventistas, aos domingos à noite, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Você pode visitar uma igreja mais perto da sua casa
e você vai ter ali alguém para auxiliar você no estudo desse extraordinário livro. Se você não sabe onde encontrar uma igreja, basta acessar o nosso site encontreumaigreja.com.br e ali você vai poder localizar uma bem perto de você. Faça-nos uma visita, você será muito bem recebido e, por certo, aprenderá mais a respeito do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 17. Aqui nós temos duas figuras interessantes. Primeiro, uma prostituta. Ela está vestida de escarlate, ela está adornada com joias, ela tem um cálice de ouro na mão e ela está montando uma besta também escarlate. E esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, nossa tarefa hoje é tentar identificar esses elementos na profecia, coisa que não é muito fácil. Vários teólogos têm escrito sobre esse tema e eles ainda não chegaram a um consenso. E nós iremos apresentar aqui 2 posições a respeito do tema, que essas 2 posições são defendidas por alguns teólogos. Mas vamos deixar que a Bíblia fale e vamos caminhando de acordo com Deus vai nos permitindo? Leia comigo o versículo 1 e 2. Apocalipse, capítulo 17, versos 1 e 2. A minha Bíblia diz assim, a descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Até aí por enquanto. Interessante que nós temos aqui um anjo. Ele aparece e diz assim para João, vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Que anjo é esse? Aqui está dizendo que é um dos anjos que tem as 7 taças. Que 7 taças são essas? A taça das pragas, que no capítulo 16 foram derramadas. E aqui até é bom trazer mais uma lembrança à memória de vocês. Quando o Apocalipse foi escrito, eu falava isso com Bruno hoje, quando o Apocalipse foi escrito, não havia capítulos, versículos, nada disso. Era uma carta corrida. Então, a inserção de capítulos e versículos, isto é uma obra muito recente. As cartas da Bíblia, elas eram cursivas. Então, alguém que colocou os versículos e capítulos aqui, ele tentou sistematizar mais ou menos e fazer uma divisão. Então, aqui você percebe que quando começa o capítulo 17, que na carta original não existe, o que a Bíblia está dizendo? Terminaram de ser derramadas as 7 pragas. Agora, um dos anjos, que acabou de derramar as pragas, vem e diz para João, vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Então, nós entendemos que esse julgamento, ele está posterior, ou durante, pelo menos, o derramamento das pragas. Porque podia ser o primeiro anjo, né? Foi, derramou a sua taça e já veio falar com João, enquanto os outros ainda derramavam. O certo é que o julgamento dessa meretriz está acontecendo no momento posterior à queda das primeiras pragas. Isso quer dizer que quando ela está sendo julgada, não é um julgamento para definir se ela vai ser salva ou não, porque Jesus já deixou o santuário, porque as pragas já estão caindo. Então não se trata de salvação ou perdição, mas eu vou explicar então de que julgamento é esse. Antes, Patrícia, você deseja? Sim, sobre as pragas, pastor. Eu gostaria de saber quanto tempo levará para essas pragas caírem. É uma por ano ou todas chegarão de uma vez só? Existe um verso no Apocalipse que diz que em um só dia sobrevirão juízos de Babilônia. Algumas pessoas querem pegar esse texto e aplicá-las aos juízos das pragas. Se isso for feito em um só dia, dá-nos a ideia de 1 ano. Mas muitos teólogos não concordam com essa aplicação, de que essa expressão em um só dia se refiram às pragas. O certo é que elas serão sucessivas
e nós precisaríamos de pelo menos alguns meses para que elas fossem derramadas sucessivamente. Mas quanto tempo exatamente, a Bíblia não revela. Ok? Ok, obrigada. Então, um dos anjos que derramou as pragas vem para João e diz: João, vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. E aqui nós temos que entender que o assunto da visão é o julgamento da grande meretriz. Agora, um outro detalhe interessante. Quando o anjo diz assim: João, eu vou te mostrar o julgamento, existe no grego, língua que o Apocalipse foi escrito, duas palavras para julgamento ou juízo. A primeira palavra é crises e a segunda é crima. São duas palavras que no português às vezes são traduzidas como juízo ou julgamento, indistintamente. Só que no grego há uma diferença. O que quer dizer a palavra crises? É quando alguém está com um juízo em andamento. Quando a Bíblia usa no grego essa palavra, é um julgamento que ainda não se fechou, não se consumou. Mas quando a Bíblia usa o termo grego crima, significa a pronúncia do resultado, o veredito, a sentença, que pode ser positiva ou negativa, absolvido ou condenado. Mas quando se usa a palavra crima, a ideia aqui é da pronúncia do resultado. Ou seja, não está em andamento, como é a ideia da palavra crises. Agora, qual expressão você acha que o anjo usou aqui? Crises ou crima? Crima. Por quê? Porque o caso já foi definido. Não está em julgamento ainda, porque as pragas já estão caindo. Jesus já deixou o santuário. Então, o julgamento que define salvação ou perdição já aconteceu. Esse julgamento aqui é simplesmente: vem, João, e eu vou mostrar para você qual é a sentença da grande meretriz. Qual é o veredito sobre ela? Qual vai ser a condenação dela? Essa é a ideia. Então, João ouve do anjo isso. Agora, interessante, vamos ver então o que acontece aqui no capítulo 17. Nós podemos dividir o capítulo em 3 partes. Primeira parte, versos 1 e 2 que nós lemos. João está descrevendo um incidente, né? Veio um anjo que tinha das 7 taças, falou comigo dizendo tal. Versos 3 a 6, vai haver uma descrição, o anjo vai descrever, ou melhor, João vai descrever o que ele viu. O anjo mostrou para ele, ele vai descrever o que ele viu. E dos versos 7 a 18, o anjo vai explicar o significado do que ele viu. Então, o capítulo 17 pode ser dividido muito bem nessas 3 fases. Vamos então para a descrição dos símbolos, verso 3 em diante. Transportou-me o anjo em espírito. Quando o profeta usa essa palavra, transportou-me em espírito, ou seja, ele foi levado em visão. Não que o corpo dele foi, a ideia dele, o pensamento dele, a visão dele. Então, transportou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, num animal, né? Escarlate. A escarlate se parece com a cor vermelha. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já vimos essa expressão aqui, estão lembrados? Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então, verso 3 diz isso. João viu essa mulher aí. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, é uma meretriz, é uma prostituta. Ela se veste com as cores que se vestiam as prostitutas. Ela está usando o que o pessoal usava nos tempos da Bíblia. Ficava claro para alguém, quando chegava numa cidade, as mulheres que vendiam seu corpo em troca de dinheiro. João vê essa mulher. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes
e das abominações da terra. Esta meretriz, esta prostituta, tem filhas. É o que revela o capítulo 17. Vamos continuar, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, João descreveu aqui o que o anjo mostrou para ele. E ele ficou espantado com a visão. E essa mulher também estava bêbada. Bêbada com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, ela estava bêbada porque ela bebeu do sangue dos santos que ela matou. Agora no versículo 7, nós temos então, antes do versículo 7, deixa eu ler também o 18, que é o último, que está no contexto da mulher, da meretriz. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, o verso 18 é também uma informação a respeito da meretriz, ok? Voltando ao verso 7, nós vamos encontrar agora, antes, um resumo da meretriz. Lendo os versos que nós lemos, nós podemos pontuar 9 características dessa grande meretriz. Primeira, ela está sentada sobre muitas águas. Lembram do que significam águas em profecias? Povos, nações, multidões e línguas. O versículo 15 aí vai explicar isso, né? Apocalipse 17, verso 15. As águas são povos, nações, multidões e línguas. Ela se prostituiu com os reis da terra. Prostituição na Bíblia, em termo profético, adultério espiritual é você se corromper com o erro, com falsas doutrinas, com os ídolos. Isso é adultério espiritual. Israel foi acusado muitas vezes de adultério espiritual, porque ele deixava Deus para ter relações com os deuses dos ananeus, dos amorreus, dos cananeus. Então, essa expressão adultério é quando alguém se relaciona com falsos deuses ou a prática de doutrinas que não são bíblicas, costumes que não são bíblicos. Ela embebedou os habitantes da terra, ela tem vinho. E ela embebeda os habitantes da terra. Eu já disse para vocês que vinho pode ser uma alusão também a falsas doutrinas. Ou seja, ela alimenta os habitantes da terra com o seu erro. Quarto, ela estava num deserto. Veja, a palavra deserto aqui no grego não dá a ideia de um local despovoado, mas mais da característica da mulher. Ela estava desértica. Ou seja, faltava alguma coisa nela. A ideia de sequidão. Tinha apenas o que embebedar as pessoas, nada mais para oferecer. Ela estava montada numa besta escarlate, vestida de púrpura, ouro e pérolas. Na fronte tinha o nome Babilônia, a grande, a mãe. Estava embriagada também com os sangues dos santos. E a grande cidade que domina também compara-se a essa mulher. Então, essas características são pintadas para essa mulher. Olhando para o livro de Apocalipse, quem você acha que representa essa grande meretriz? Que outro poder nós já estudamos aqui que assemelha-se a essa prostituta? Lembra da primeira besta de Apocalipse 13, versos 1 a 10? Não é esta besta que também persegue aos santos? Olha para Apocalipse capítulo 13 e vamos tentar ver um paralelo para ver se esta prostituta é o mesmo poder do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta. Esta besta aqui emerge do mar, a outra está sentada sobre muitas águas. Não é um paralelo interessante que a gente tem que dar atenção? Olha, essa besta também tinha 10 chifres e 7 cabeças. Não está parecida também com esta meretriz aqui? Também tem 10 chifres e 7 cabeças? Olha para o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A besta de Apocalipse 13 peleja contra os santos. Esta aqui está embebedada com o sangue dos santos.
Ou seja, pelo paralelo dos textos, a gente pode concluir que esta meretriz do capítulo 17 é o mesmo poder do capítulo 13, que nós já identificamos como sendo Roma, em suas duas fases, imperial e papal. Mas como estamos falando do momento do derramamento das pragas, Roma imperial já não entra mais. Estamos falando aqui de Roma papal. Agora, olha que interessante. Este ponto não é tão complicado segundo os teólogos da atualidade. Eles identificam esta mulher como sendo Roma papal. Agora, a dificuldade nossa está em identificar quem é a besta que ela monta. E aqui está o nosso desafio agora. Tentar identificar quem é esse poder que carrega a mulher. O anjo veio para explicar a João a respeito dos simbolismos. E o anjo então vai apresentar alguns detalhes. Versículo 7 diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então agora ele vai dizer o mistério. Que mistério é esse? Então vamos lá. Primeiro, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vamos tentando juntar as informações agora sobre a besta. O que esse verso revela sobre ela? A besta que viste era, não é, mas aparecerá. Então ele está falando aqui de 3 momentos desse poder. Lembra que besta é um poder? Então 3 momentos de um único poder. E ela vai subir do abismo e caminhar para a destruição. Vamos para o versículo seguinte. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Vamos continuar. A besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Quantos elementos João está apresentando? Agora surge aí um 8º rei, e esse 8º caminha dos 7, ou procede dos 7 e caminha para a destruição. Versículos 12 e 13. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Agora, os 10 chifres que representam 10 reis vão dar o poder à besta. Vamos continuar. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro no Apocalipse? Jesus. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui estão 144 mil. Eles vencerão com o Cordeiro. Versículo 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Nós já estudamos isso aqui e hoje já mencionamos esse verso. E finalmente os versos 16 e 17, os 10 chifres que viste e a besta odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Amigos, quantos simbolismos!
nós vamos ter agora que fazer uma retrospectiva, um resumo de tudo que o anjo está dizendo para João e tentar decifrar esse enigma profético. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, vamos tentar agora identificar esta besta escarlate. Quem ela representa? Já já voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e hoje estudando o Apocalipse capítulo 17. Um capítulo cheio de simbolismos proféticos, mas por certo, a palavra de Deus tem uma resposta para nós. Se você quer receber essa revista em casa, para ter todos os temas que estudamos aqui, inclusive com uma gama excelente de informações, basta ligar para o nosso telefone na Novo Tempo, 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre de ligar em horário comercial. As atendentes farão o seu cadastro e ela será enviada pelos correios. Se você tem acesso à internet, você pode então acessar o nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai ver a arte da revista, clica nela, vai abrir um banner, um formulário melhor, você preenche o formulário e nós vamos enviar para a sua casa, tá bem? Lembre-se, isso é inteiramente grátis, é um presente da Novo Tempo, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. No primeiro bloco, terminamos identificando a meretriz que monta a besta, como sendo o mesmo poder de Apocalipse 13, versos 1 a 10. E agora nós estamos na missão de identificar quem é esta besta que a meretriz monta. Nós já identificamos então a meretriz como sendo Roma papal. Quem é a besta que está carregando agora a Roma papal? Nos versos que nós já lemos, nós chegamos às seguintes conclusões. Ela era escarlate, escarlate na Bíblia é uma cor vermelha, que às vezes também é a cor do pecado, tem nomes de blasfêmia, tem 7 cabeças, tem 10 chifres, era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição, é o que diz o verso 8, é também o 8º rei, é o que diz o verso 11, recebe a autoridade dos 10 chifres, a besta e os 10 chifres odiarão a meretriz e o reino será dado à besta. Quem é esse poder? Por que muitos têm a tendência de achar que esta besta, este animal, refere-se ao mesmo poder de Apocalipse 13, 1 a 10? Porque há semelhanças. Por exemplo, lá nós temos uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Não é isso que aparece em Apocalipse 13? Este poder também tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, por que é que esta besta não pode ser a primeira besta do Apocalipse 13? Por causa de um verso aqui, o verso 16. Olha o capítulo 17, verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão quem? A meretriz. A meretriz não já foi identificada como sendo Roma papal? Então a besta que ela cavalga também não pode ser Roma papal, porque no final da história elas vão se odiar. Se elas vão se odiar, tem que ser uma outra entidade. Entendeu? Nós já identificamos a meretriz que cavalga a besta como sendo Roma papal. E a primeira besta de Apocalipse 13 também é Roma papal. Então, se alguém quer supor que esta besta é Roma papal, não pode ser, porque ela vai odiar a meretriz que ela carrega. Então, não pode ser o mesmo poder, tem que ser 2 poderes distintos. Então, nós já eliminamos um poder. Esta besta não pode ser Roma papal. Então, quem ela é? Eu queria apresentar para vocês 2 possibilidades. Primeira possibilidade, esta besta escarlate é um símbolo do próprio Satanás. Por quê? Há uma grande semelhança entre esta besta
e o dragão do capítulo 12, que é Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Olhe para o capítulo 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um grande dragão, de que cor? Vermelho e escarlate são cores similares, com 7 cabeças e 10 chifres. E ainda tinha nas cabeças o quê? 7 diademas. Quando chegamos agora a esta besta do capítulo 17, ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, esta é uma semelhança. Eles possuem a mesma cor, escarlate ou vermelho, e os dois se opõem a Cristo. No capítulo 12, verso 13, está aí o dragão atacando a Cristo, e no capítulo 17, verso 14. Então, por essas semelhanças, alguns dizem assim: este animal que a meretriz monta é uma figura do próprio Satanás. Se isto é verdade, o que fazer com o verso 8 que diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Se aplicarmos esse verso aqui a Satanás, como nós podemos entender a besta que era, não é, mas aparecerá? Aqueles que defendem essa posição dizem o seguinte: o dragão era, hoje, a atuação dele no mundo, perseguindo aos santos. Não é o período de 1000 anos em que Satanás estará preso. Isso estudaremos em detalhes numa próxima lição, que será o capítulo 20. Mas no capítulo 20 de Apocalipse, desce um anjo poderoso do céu, com uma corrente na mão, e ele aprisiona Satanás por 1000 anos. Depois de 1000 anos, diz o Apocalipse 20, Satanás é solto. Então, a besta que era, não é, mas aparecerá. Então, é uma possibilidade? É. O próprio Satanás está sendo representado por essa besta. Agora, há uma segunda possibilidade, que eu também queria apresentar para vocês. Esta besta escarlate é símbolo também dos Estados Unidos da América do Norte. E esta posição ganha um pouco de força a partir de um princípio de interpretação da profecia que nós ensinamos. A profecia é uma verdade que se amplia. Lembra de Daniel capítulo 2? Lá falava do sonho da estátua de 4 metais que representavam 4 impérios. Quando vamos para Daniel capítulo 7, nós temos 4 animais que representam os mesmos impérios, só que uma riqueza muito maior de detalhes. Agora olha para o capítulo 13 de Apocalipse. Se esta meretriz que cavalga a besta já foi identificada como sendo a primeira besta de Apocalipse 13, não é lógico supor que o outro poder que surge, que vai apoiar a besta no capítulo 17, a carrega? Não faz sentido isso? Então, esta é uma possibilidade. Se for assim, no panorama escatológico do Apocalipse, os Estados Unidos serão o último poder político-militar de alcance global, como vimos no capítulo 13, porque ele vai levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta, cuja ferida mortal sobreviveu, e que assumirá atitudes imperiais, como os 7 impérios anteriores a ele, que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. O que eu quero dizer com isso aqui? O que representam as 7 cabeças dessa besta? O anjo não explicou isso para João? Aqui no capítulo 17? Olha o que diz aí o versículo 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis.
dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco tempo. Nós explicamos para vocês já esse versículo quando estudamos o primeiro poder de Apocalipse 13, dizendo que essas 7 cabeças são 7 reis ou 7 impérios que atacaram o povo de Deus ao longo de todas as eras. E aí nós mencionamos para vocês o Egito, a Síria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. 5, dos quais 5 caíram. Quem é que veio depois da Grécia? Roma. Um existe agora. João está falando a partir do 1º século, Império Romano. Um ainda não chegou. Quem não havia chegado? O papado. Então, estas 7 cabeças representam esses 7 impérios. E os Estados Unidos, como se relaciona com eles? Não diz aí que ele também é o 8º rei, que procede do 7? Ou seja, a inimizade que Satanás, ao longo de toda a história humana, demonstrou contra o povo de Deus, desde o Egito até Roma papal, vai culminar agora numa obra maior nos Estados Unidos da América do Norte. Por isso é ele também o 8º rei. Agora, como que ele procede do 7? Porque a Bíblia diz, o 8º rei procede do 7. Tem que haver, por parte dos Estados Unidos, alguma ligação com esses impérios anteriores. É o que nós iremos ver agora. Ou seja, segundo esta visão, que é uma possibilidade, esta besta escarlate que carrega a meretriz seria os Estados Unidos. E isso está em perfeita consonância com o capítulo 13, porque são os Estados Unidos que vai apoiar o papado lá no capítulo 13. E agora, mais uma vez, está carregando o papado. E qual é o momento em que os Estados Unidos vai passar a odiar a meretriz? Lembra que nós falamos para vocês, quando a verdade ficar clara, mesmo para os ímpios, e Babilônia for desmascarada, e as pessoas vão se voltar para os seus líderes religiosos, porque é que vocês nos ensinaram da forma errada? Aqui está a revolta. É nesse momento que o apoio que os Estados Unidos davam deixará de ser dado, só que no momento tardio da história. Não há mais nada o que fazer, porque a oportunidade de salvação já se perdeu, já passou. E voltando então à minha pergunta, qual é a relação então dos Estados Unidos com esses impérios que vieram antes dele? Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, e eu já disse para vocês, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal, a 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme apresentado pela besta de 2 chifres em Apocalipse, pois é este poder que apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17 a besta que sai do mar ou a grande prostituta, que nós já identificamos como sendo o mesmo poder, Roma papal. Então, qual é a relação agora? Se de fato esta besta representa os Estados Unidos da América do Norte, que carrega o sistema papal no sentido de dar o apoio que ele precisa para os seus decretos, dominical e depois de morte, então ele também tem que ter uma relação com aqueles que vieram antes dele. E qual é esta relação? Aqui está a nota de $1 americano, uma nota comum a todos nós. Esta é uma pesquisa feita por um estudioso aqui do Brasil, Vanderlei Dornelles. E ele escreveu um livro muito interessante chamado O Último Império. E nesse livro ele trata desse assunto. Ele faz uma análise da nota de $1 e ele começa a analisar alguns elementos. Primeiro, na nota de $1 está escrito In God we trust. Em Deus nós confiamos. Há um aspecto religioso, não? Envolvendo mesmo as questões monetárias da nação.
Segundo, tem na nota de $1 uma pirâmide, e esta pirâmide tem 13 camadas. Essas 13 camadas, um estudo que ele fez, elas apontam para, primeiro, 13 pessoas que haviam na Santa Ceia, os 12 discípulos mais Cristo. Segundo, significa um número de transformação e renascimento na numerologia. Terceiro, existem 12 signos no zodíaco, mais o Sol, 13. Também eram 13 as colônias americanas, assim quando começou a colonização nos Estados Unidos. Por isso, os 13 degraus da pirâmide nessa nota de $1. Ao pé da pirâmide, você tem aqui algarismos romanos. E isto cria um vínculo dos Estados Unidos com Roma. E qual é o número que aparece aqui? Eu não sei se você consegue ler, mas nós temos aqui um M, um D, um C, um L, um X, um V e um I. É um número romano. Que número é esse? M, quanto vale? 1000. E o D? 500. E o C? 100. Então você tem 1000, 1500, 1600, 1700, 1750, 1760, 1770, 1776. Eu já falei nessa data para vocês. O que aconteceu em 1776? Não, eles chegaram em 1620. É a independência americana. A proclamação da independência. Então está ali em algarismo romano a data da proclamação da independência dos Estados Unidos. Isso não cria um link dos Estados Unidos com Roma, o fato de estar ali na língua dos romanos? E o que dizer da pirâmide? Não é esta uma típica demonstração do Egito, famoso por suas pirâmides? Não temos aqui uma relação também com o Egito? O que dizer também desta águia que aparece? É uma águia de cabeça branca. Na mitologia, esta é a águia de Zeus. Zeus é um deus grego. Não temos aqui uma relação, então, da nação com a Grécia, um dos outros poderes que antecedem aos Estados Unidos? Então, Vanderlei Dornelles fez um estudo detalhado, e nesta obra tem muito mais detalhes, a respeito dessa relação que há. Olhe, por exemplo, o olho de Horus no topo da pirâmide. Segundo alguns, é o olho que tudo vê, certo? Quem era Horus? Era o deus solar, filho de Osíris. Estamos também falando da mitologia. Ele também fala a respeito da expressão latina, eu não sei se é assim que pronuncia, anuit coeptis, talvez seja isso, mas a expressão latina que significa ele sorriu às nossas realizações. Ou seja, há um paralelo, pela simples nota de $1, de uma filosofia por detrás dessa nação, que a linka com os poderes que vieram antes dela. Esse assunto não está fechado, ainda está aberto para mais estudos, mas essas são duas possibilidades. Por hoje, nós devemos nos confortar com uma verdade. Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e está conduzindo a história em direção a um final feliz. Não importa os poderes antagônicos que se levantem contra o povo de Deus. Deus está no controle e Ele vai levar a história até um final feliz. Existem alguns detalhes da profecia que não estão claros ainda, mas a nós compete a investigação. É por isso que a Bíblia é esse livro extraordinário e eu devo buscar estudá-lo todos os dias, assim como o mineiro cava a terra em busca do ouro, da pedra, da joia. Nós devemos cavar na Bíblia. E você percebe que depois de tantos anos de pesquisa, de estudos, há descobertas ainda a serem feitas nesse livro sagrado. Por isso é um privilégio que nós temos, ter esse livro nas mãos e poder estudá-lo. Agora, independente dos poderes que aí são simbolizados,
e que a profecia ainda não definiu, ou que não se definiu pelo menos um consenso teológico, Deus está governando a história e Ele vai conduzir a nossa história para um final feliz. Não é esta a promessa do livro de Apocalipse? Quando terminamos o livro do Apocalipse, qual é a promessa? Uma promessa que o vencedor herdará todas essas coisas. E eu lhe serei pai e ele me será filho. Deus fez lindas promessas para nós. E ao vermos esses poderes no capítulo 17, se levantando contra o povo santo, aqui usa a expressão até bebendo o sangue dos santos, embriagada com o sangue dos santos, no sentido de que o povo de Deus ainda está dentro de um conflito, envolto num conflito, mas esse conflito não vai durar para sempre. Por quê? Porque a profecia aponta o momento em que Jesus voltará para estabelecer o seu reino eterno. E então todos os reinos humanos terão passado. O poder já esteve na mão do Egito, da Assíria, da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, de Roma, mas todos caíram. E no levantar e no quedar dos impérios, nós vemos a mão de um Deus que é soberano, conduzindo a história do mundo para um final feliz. Mais que isso, Ele deseja conduzir a nossa história para um final feliz. E se nós ficarmos do lado dele, certamente isso irá acontecer. Eu queria convidar a Darlene, ela vai louvar a Deus agora. E enquanto ela louvar, eu queria que você pensasse, quantas coisas maravilhosas Deus revelou em sua palavra, com a única intenção de que os servos dele se preparassem para os eventos que diante de nós estão. Pense nisso, pense no cuidado de Deus, no amor que Ele tem para com todos nós e no desejo que Ele tem de um dia ver-nos todos prontos para a volta dEle. apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir
meu Senhor, para sempre eu quero te amar. Amém. Ao encerrarmos o estudo de hoje, dentro do capítulo 17 de Apocalipse, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 14. Assim diz o texto sagrado, falando desses poderes antagônicos a Deus e ao seu povo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Eu quero crer que esse texto está falando de todos nós. Os eleitos, os chamados que estiverem com o Cordeiro. O texto fala da vitória do Cordeiro sobre as bestas, sobre as meretrizes, sobre os poderes. No final da história, a vitória já está garantida. E todos aqueles que ficarem com Cristo também sairão vitoriosos. Por isso, eu e você podemos hoje fazer uma escolha. Enquanto as pragas não estão caindo, enquanto a porta do céu está aberta, enquanto Jesus está no santuário, nós podemos fazer uma escolha: estar com o Cordeiro. Porque aqueles que escolherem estar, certamente eles sairão vitoriosos. Não é esse o desejo também do seu coração? Estar com o Cordeiro e um dia sair vitorioso pelo sangue dele? Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai querido, muito obrigado porque descobrimos algo mais na profecia de Apocalipse 17. É verdade que nem todos os assuntos ainda estão fechados. Não compreendemos tudo o que o Senhor revelou. Mas nós humildemente nos colocamos à Tua disposição e suplicamos a sabedoria do alto para dia a dia continuarmos aprendendo. Mas obrigado pela certeza de que esse capítulo nos oferece. Os poderes antagônicos ao nosso Criador, eles serão derrotados. O Cordeiro sairá vitorioso e com ele vencerão aqueles que são chamados eleitos e fiéis. Nós queremos, Pai, estar entre os fiéis, entre os eleitos, entre aqueles que no tempo de graça que vivemos, abriram o coração à influência benfazeja do Espírito Santo. A nossa vida está em Tuas mãos. Pai Santo, nos abençoa, cuida de todos nós e nos prepare para os eventos finais da história desse mundo. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia no programa de hoje. Na próxima semana, vamos estudar sobre um dos temas mais extraordinários da Bíblia. Vamos aprender a respeito da volta de Jesus Cristo. Como ela será, o que vai envolver sua volta e como estar preparado para aquele glorioso dia. Eu espero você em nosso próximo encontro. Deus o abençoe.